duas contribuições que eu acho que vão ajudar bastante vocês aí na atividade que vocês têm aí sobre o discurso antissemita, né, no Brasil do período do Vargas. Né? Então, eu escolhi essa temática para a gente discutir nessa web de hoje. E eu queria começar com um videozinho que se chama O Eterno Judeu. Né? Esse vídeo, na verdade, é um documentário feito pelo governo nazista, né? Pelo governo nazista sobre os judeus. Quem eram os judeus na visão dos nazistas? Eu vou tentar compartilhar, né? Eu peguei aqui 4 minutos do vídeo e, depois eu disponibilizo para vocês o vídeo todo, né? Para que vocês assistam, é muito interessante. Porque ele vai falar dos judeus e vai falar também dos comunistas, né? Há uma série de documentários que os nazistas fizeram, porque vocês sabem que o Partido Nazista, ele usou a propaganda, né? A propaganda foi o principal instrumento através do qual o Partido Nazista vendeu as suas ideias, né? Então, eles fizeram vídeos e documentários sobre os comunistas, como viviam os comunistas, como é que era uma família, né? Onde o pai era comunista, né? Como é que eram as relações afetivas dessa família, né? E fizeram também alguns vídeos sobre os judeus, né? Tentando registrar essas vivências cotidianas desses grupos. O objetivo dos nazistas era criar estereótipos, né, sobre esses grupos, né? Então, nesse documentário, é um documentário, né, feito pelos próprios nazistas, que se chama O Eterno Judeu. Vocês conseguem visualizar um pouquinho, né, o que os nazistas pensavam dos judeus. Né? Então, vamos tentar assistir, que eu acho que vai ajudar um pouquinho a entender por que no governo Vargas nós vamos ter esse pensamento antissemita. Né? De onde é que nasce isso? Desde quando os judeus começam a serem perseguidos? Por que eles eram perseguidos? E por que no Brasil, né, já que nós estávamos distantes da guerra, por que há um pensamento antissemita aqui, né? Antissemita aqui. E como é que esse discurso do antissemitismo aparece na fala das elites brasileiras, né? E aí vocês vão entender direitinho por que a Olga vai ser entregue pelo Vargas, né? Porque há, na década de 30 e 40, um discurso que favorece muito essa questão. Deixa eu habilitar o áudio, então, para vocês visualizarem. Eu espero que vocês consigam, né? O pessoal aqui do suporte disse que, às vezes, o vídeo pode ter problemas, né? Mas depois eu disponibilizo o link do documentário todo para vocês assistirem em casa, né? E aí vocês vão conseguir, talvez, entender melhor. Ok? Então, vamos começar.
desculpe, gente, desculpe. Deixa eu só voltar aqui ao texto. Só um minutinho, tá? Não vamos passar todos os vídeos, né? Não está compartilhando. Parar o compartilhamento. Peraí. Não. Desculpe, gente. Peraí, só um pouquinho. Eu queria compartilhar um texto aqui, eu não estou conseguindo. Vocês conseguiram visualizar o áudio, o documentário? Eu queria... Sim, que bom. Né? Porque depois eu passo o link do documentário todinho para vocês, tá? Eu queria agora compartilhar um texto aqui, mas eu não estou conseguindo. Acho que vou ter que pedir ajuda aqui para o Rafael. Porque, vejam que... Então, eu passei para vocês um texto O Antissemitismo na Era Vargas, que é, na verdade, uma resenha do livro da Maria Luísa Tucci Carneiro, né, feito pelo Mark Shaw. Mas eu acabei também selecionando, não está disponível na plataforma, mas vou deixar lá disponível, um texto que é muito interessante. A imigração judaica no Brasil e o antissemitismo no discurso das elites, da Natália dos Reis Cruz. A Natália é doutora em História pela UF e é professora do Departamento de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional na UF também. E esse artigo eu acho que é um artigo bem interessante porque ela vai mostrar para a gente quando é que começa esse discurso antissemita, né? Por que começa? Por que nós vamos ter, como eu disse no início aí da web, né? Por que nós vamos ter, então, um discurso que promove a intolerância aos judeus no Brasil? Então, a gente vai ver que na década de 20, de fato, as elites brasileiras produziram esse discurso intolerante em relação aos judeus, né? E no texto, a Natália ela começa falando sobre como era essa população judaica no Brasil no final do século XIX, né? Nós sabemos que os judeus, a cultura judaica, ela sempre esteve presente no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Então, quando a gente pega muitas tradições, muitas lendas, muitos contos, a gente vai observar que, e mesmo na música, né, a gente vai observar que há uma grande influência da tradição judaica no Nordeste do Brasil, porque muitos judeus acabaram sendo enviados para o Brasil como degradados, né, punidos pela Inquisição, e trouxeram consigo a cultura judaica. Então, há a presença da cultura judaica aqui. Mas a Natália Cruz ela vai observar que uma população judaica, né, recém-chegada no Brasil, no final do século XIX, ela era relativamente pequena, né? Ela vai, digamos, dar dados de que haviam cerca de 300 pessoas, né, oficialmente judaicas que chegaram no Brasil no final do século XIX. Esses imigrantes judeus que chegaram no Brasil, eles teriam vindo, eram descendentes de norte-africanos sefarditas que haviam migrado para a Amazônia no contexto do período da borracha, na segunda metade do século XIX. E nós tínhamos também judeus vindos da Inglaterra, da Alemanha e dos Estados Unidos, que faziam parte dessa classe média de imigrantes que desempenhavam tarefas no Brasil como comerciantes, com algum trabalho especializado, como profissionais
liberais, mas a sua maioria eles se dedicavam ao comércio e à manufatura no Rio de Janeiro, né? No século XX, nós já vamos ter registros de que a imigração judaica, ela começou a crescer, né? Então, em 1920, nós já tínhamos 15 mil judeus aqui, vivendo aqui, né? Imigrantes que teriam vindo nesse período. E em 1940, essa população judaica teria crescido para 75 mil, né? E era consequência da vinda desses imigrantes do leste europeu. Bom, os judeus, eles enfrentaram, durante muitos períodos, quase que constantemente, os chamados pogroms. Pogroms eram perseguições em massa que eram realizadas contra os judeus. E nessas perseguições, as casas dos judeus eram saqueados e os seus bens, né, eram roubados e suas casas eram normalmente destruídas. Então havia essas perseguições, elas foram constantes em várias épocas, em vários períodos, né, da história mundial. E eles então estavam constantemente sendo perseguidos, né? O fato de eles estarem imigrando muito no final do século XIX, início do século XX, fez com que se chamasse a atenção sobre esses povos, né? Porque algumas pessoas eram favoráveis à imigração e outras eram contrárias à imigração. Na própria Alemanha, né, a gente vai encontrar discursos, né, pessoas que não se opunham completamente, e havia um grande número de pessoas que passam a se opor. O barão Maurice de Hirsch, nascido em Munique, em 1831, que pertencia a uma das grandes famílias judaicas do século XVIII e XIX, e que se dedicava principalmente à filantropia voltada para os judeus na Rússia, né, que tinha por objetivo realmente enfrentar essas perseguições, ele fundou uma empresa de colonização, a Jewish Colonization Association, que era, em 1891, ele fundou essa empresa de colonização, que tinha por objetivo promover a vinda dos judeus da Europa para algumas regiões, entre elas o Brasil, né? O barão de Hirsch, ele achava que, através da mudança de atividades econômicas, os judeus poderiam iniciar um processo de regeneração física e moral, né? Principalmente ele estava voltado aí para os judeus russos, né? Então, os judeus deveriam, então, ter como atividade principal a atividade agrícola, né? E deixar essas atividades ligadas ao comércio, porque eles achavam que era em função disso que os judeus sofriam perseguições. Então, o objetivo dessa obra de colonização era mudar a estrutura ocupacional dos judeus e, através dessas experiências, né, normalizar o povo judeu. Porque eles achavam que os judeus se concentravam muito nas áreas urbanas, nas atividades comerciais, então era por isso que eles eram perseguidos, né? O Brasil foi um dos países escolhidos para auxiliar nessa redenção dos judeus, né, através desse exercício da atividade agrícola. Então, eles escolheram terras na região do Rio Grande do Sul, que seria destinada a uma colônia, né, uma colônia de judeus.
eles afirmavam que as terras eram férteis, que o clima temperado, né, seria o ideal para que esse grupo de judeus que quisessem vir para cá pudesse, então, se adaptar à atividade agrária. E foi adquirida foi adquirida aí uma propriedade em 1902 que estava meio na fronteira ali com Montevidéu, né, que seria destinada aos colonos judeus. Então, as colônias agrícolas, elas foram, de fato, o primeiro passo para resolver, né, promover uma imigração regular e organizada dos judeus para o Brasil, né? Então, como eles eram vítimas de perseguição também na Rússia, né, os czares também perseguiam os judeus, haviam perseguições cotidianas, então eles propunham que os judeus deveriam aceitar essa experiência, né, na agricultura para que eles fugissem dessas perseguições. E a gente vai ver que após a Primeira Guerra e depois da Revolução Russa, os judeus começaram a emigrar para o Brasil. E vinham, né, a princípio, eles eram destinados para essas colônias agrícolas do Sul. Mas muitos acabaram se estabelecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, nos grandes centros urbanos, e tiveram foram bem sucedidos nas atividades econômicas que eles desenvolveram, principalmente no comércio, né, nas pequenas indústrias têxteis. Mas quase que nenhum, né, desses imigrantes se estabeleceram na agricultura. Tá? E pelo fato dos judeus obterem muito sucesso econômico, né, e pelo fato também deles manterem uma religião própria, uma cultura muito própria, porque eles também acabam se fechando muito na sua cultura, nas suas práticas religiosas, isso fez com que a comunidade judaica se tornasse cada vez mais visível, né, aos olhos dos intelectuais e políticos de diferentes matrizes ideológicas, e esses intelectuais começaram então a elaborar um discurso em torno do problema judaico no Brasil. Né? E esse discurso foi muito marcado pelo viés da intolerância e do racismo. Então, eles acusavam os judeus de serem gananciosos, como os comunistas, demoníacos, criminosos e sujos. Né? Então, a gente vai ver que esse filme aí, esse documentário, né, feito pelo Departamento de Propaganda do Partido Nazista, né, ele mostra bem esse lado do judeu. Né? O judeu seria, então, sujo, né, na visão dos nazistas, seria ganancioso, porque ao invés de se ocuparem do trabalho, eles emprestavam dinheiro, né, e por isso eles eram, então, criticados. Então, as elites intelectuais, elas vão elaborar esse discurso bastante intolerante, né? E a gente vai observar que isso acontece muito porque os judeus, eles também contrariaram as expectativas das elites no que dizia respeito a essa adaptação à atividade agrária, né? Quer dizer, ao invés dos judeus terem, desde o início, né, se estabelecido no Brasil nas atividades agrárias, nas atividades agrícolas do país, e também não terem, digamos, promovido o sincretismo, né, pelo menos naquele contexto não, ou seja, adotado a cultura e a religião, né, católica,
eles acabaram contrariando as expectativas das elites brasileiras e passaram a se instalar nas cidades, se dedicaram ao comércio e à indústria, não contribuíram para a europeização e acabaram destoando de todo aquele projeto que estava em voga no Brasil daquele contexto, né, que tinha como base a teoria do branqueamento, né? A combinação aí do sucesso econômico e a diferença cultural acabou tornando os judeus alvos, principalmente depois de 1929, né, da Grande Depressão de 1929, né? Porque aí eles acabaram sendo culpados também pela crise que se instalava na economia mundial, né? Bom, nós temos que lembrar que no Brasil, assim, do início do século XX, há uma grande temática que está em voga, que é da identidade nacional, da busca da identidade nacional, né? Os intelectuais, os grandes pensadores, também os políticos, eles estão se propondo a entender o que é o Brasil, né? Quem é o brasileiro? Como é que é a formação da identidade brasileira? Então, alguns achavam, então, que a identidade brasileira havia se formado da junção das três raças, né? O negro, o índio e o branco. E muitos achavam que era preciso branquear o Brasil, né? E que o branqueamento se daria com a imigração do europeu. Então, o judeu ele vai destoar também por isso, né? Porque ele não está dentro desse modelo ariano que é muito presente entre os intelectuais dos anos 30. A gente vai ver que no governo Vargas isso fica ainda mais forte. E o judeu, ele vai, né, destoar um pouco desse modelo. Bom, muito embora alguns autores achem que os judeus se integraram aqui, né, porque esse discurso antissemita ele foi muito forte, eles acabaram sendo absorvidos, né, pela própria cultura do país, né? A gente vai observar que outros passaram a dizer que não, né? Que não houve a integração e que, através desse discurso antissemita, muitos vão defender, né, não a perseguição aos judeus, mas a discriminação, né? Os judeus são discriminados. Bom, na Alemanha, os judeus já eram perseguidos desde a Idade Média, né? Quando nós temos os primeiros massacres contra os grupos judaicos promovidos pelas cruzadas. Então, durante a Idade Média, final da Idade Média e início da Idade Moderna, porque a gente vai ver que a Inquisição em Portugal também começa a perseguir os judeus por volta de 1400. Em Portugal, eles são também perseguidos pela Inquisição, né? Já começam a identificar o judeu com... Dizia-se que os judeus faziam pacto com o diabo, né? Eu estou fazendo uma afirmativa aqui, mas essa afirmativa está presente lá no livro do Carlo Ginzburg, né? Eu acho que deixa eu me lembrar qual dos livros que ele faz essa afirmativa. Acho que no Mitos, Emblemas e Sinais, tem um capítulo que ele dedica aos judeus, e ele vai mostrar, né, que um pouquinho antes da Inquisição, o judeu já começa a ser alvo de perseguição. E a justificativa para essa perseguição era que os judeus faziam pacto com o diabo, né? Que nos seus rituais religiosos, eles usavam ungüentos feitos com corpos de crianças mortas,
usavam esses ungüentos e tinham alucinações e faziam, então, o pacto com o diabo nesses rituais. Né? Então, vejam que mesmo antes da Inquisição, eles já começam a serem perseguidos em Portugal. E na Alemanha a gente também tem esses registros, né? Que durante o período das cruzadas, eles são muito perseguidos, né? E que nesse contexto, o antijudaísmo tinha uma motivação religiosa. Gente, vocês querem fazer algum comentário, alguma observação sobre o que eu estou falando? Fiquem à vontade, tá? Porque estou aqui bem tranquila, né? Falando bastante aqui sobre como é que começam essas perseguições, né? Por que elas começam? Né? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade, né? Então, eu tô na verdade seguindo um pouquinho o texto da Natália dos Reis Cruz, né? Só que eu não consegui compartilhar. Peço desculpas para vocês, porque tentei compartilhar aqui, mas eu acho que ele não... Deixa eu ver se eu... Por que eu não compartilho? Deveria estar aqui, né? Deixa eu ver. Não. Eu acho que eu não vou tentar compartilhar, porque eu não vou conseguir. Bom, mas vocês têm aí o texto, depois eu disponibilizo esse texto lá, que eu acho que ajuda bastante, né? Resolver a questão. Para entender por que os judeus são, então, perseguidos. Então, vejam que essas perseguições, elas obrigavam, muitas vezes, elas tinham motivações religiosas e elas obrigavam os judeus a se converterem. Né? Então, nos países ibéricos, nós também tivemos isso. Né? Os judeus também foram perseguidos e foram obrigados a se converter e tiveram seus bens roubados, saqueados, suas casas saqueadas. Né? Mas, no Estado moderno, e também já naquele contexto, né, já no período aí do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, a gente vai ver que o preconceito contra os judeus também vai ganhar uma motivação social e econômica, porque a principal atividade exercida por eles era o empréstimo de dinheiro. E eles faziam isso porque muitas vezes era muito difícil para os judeus exercerem outras atividades que os fixassem em alguma localidade. Primeiro porque eles eram proibidos de se dedicarem a uma série de profissões, né? E segundo, porque os empréstimos em dinheiro muitas vezes facilitava a fuga desses judeus quando eles eram perseguidos. Né? Quer dizer, eles não podiam investir o seu dinheiro numa atividade, porque normalmente eles sofriam essas perseguições e eles tinham que fugir. Né? Então, numa fuga, era muito mais fácil pegar o dinheiro e carregar esse dinheiro do que deixar os bens. E o empréstimo de dinheiro era, muito embora fosse uma necessidade da sociedade, acabava deixando os judeus mal vistos, né? Porque eles praticavam a usura, que era condenada pela Igreja Católica. Então, já nesse período aí, né, do fim da Idade Média, eles passam a serem, no período medieval, eles já começam a serem muito criticados, e eles eram, inclusive, explorados, porque os senhores feudais cobravam pesados tributos em troca de proteção a esses grupos. Né? Na época moderna, a gente vai observar que muitos judeus acabaram promovendo empréstimos ao Estado. Né?
Então, eles acabaram, digamos, sendo tolerados porque muitas vezes, né, faziam empréstimos ao Estado. Então, o que a gente vai observar é que a perseguição aos judeus envolvia as questões econômicas, questões religiosas e questões econômicas, né? E eles eram tolerados porque eles exerciam algumas funções de agentes monetários em economias tradicionais. Com o surgimento do Estado moderno, né, essa perseguição antissemita, ela vai se embasar nas teorias raciais, né? Então, as teorias raciais, elas passam, no final do século XIX e início do século XX, a afirmar que os judeus eram portadores de uma natureza maléfica, né? Que, como diz aqui a Natália, que os judeus eram portadores de toda uma genética programada para dominar o mundo. Então, era nisso que acreditavam os nazistas, né? Então, a gente vai observar que essas ideias elas se fortalecem muito durante o período nazista. Tudo bem? Aí no período nazista, né, o partido nazista ele usou muito aqui a Marluce, né, ela está falando do que o vídeo busca mostrar, né, como é que eles se tornam assim tão mal vistos, né, no governo nazista. É porque o partido nazista usava muito a propaganda para disseminar suas ideias. Então, eles usavam muito o cinema, né? Porque a Alemanha já tinha toda uma estrutura fílmica muito grande, né? Então, havia um investimento muito grande e os nazistas vão se aproveitar disso e vão usar o cinema para impor esse discurso, não só contra os judeus, mas também há alguns vídeos muito interessantes sobre os comunistas, né? Sobre a casa dos comunistas, né? Como os comunistas bebiam, né? Digamos, brigavam com a família, né? Batiam nos filhos, a casa era toda suja, né? Então, assim também como faziam com os nazistas, tá? Então, bem lembrado aquilo que a Marluce falou, de como o vídeo vai tentar mostrar. Então, vejam que no final aí do século XIX, início do século XX, você já tem esse discurso, né, falando até da genética dos judeus, né, de que os judeus traziam nos genes esse desejo de dominar o mundo. E por que isso começa? Quando é que isso começa a acontecer na Alemanha? Na Alemanha, com a unificação alemã, que ocorre em 1871, a crise econômica não se resolve com a unificação. E com todo esse fracasso econômico, eles vão culpar os judeus pela crise, né? Porque os judeus já estavam, alguns judeus, né, já se destacavam em algumas profissões. Então, nesse período, né, bem do final do século XIX, que os judeus começam novamente, esse discurso antissemita começa a se fortalecer na Alemanha. Então, bem antes do nazismo, né, bem antes. Mas a gente vai ver que depois da unificação, depois no período da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, né, com todos esses períodos de crises econômicas, esses discursos de intolerância, eles se fortalecem muito, né? Eles se fortalecem muito. E se escolhe o judeu como um bode expiatório, onde você coloca todas as suas, todos os seus
seus fracassos ali, a razão, né, do fracasso está ali, né? Os judeus seriam, então, os responsáveis por todos os problemas que a Alemanha sofria, né? Então, eles começam já no final do século XIX, nessa retórica antissemita, a desprezar os judeus e cria-se também um sentimento de superioridade da raça, né, da população alemã, não da raça alemã, mas da população alemã. E é nesse período, então, que a gente já começa a se observar a emergência de um pensamento totalitário, né? O cinema expressionista alemão, ele foi muito perspicaz em perceber que já havia um germe do totalitarismo se construindo na Alemanha do final do século XIX, né? E do início do século XX. Então, muito antes do Hitler chegar ao poder, já havia esse discurso totalitarismo, né? Eles procuravam um líder totalitário, autoritário, né? Já havia essa identificação, né? O Krakauer, quando faz uma análise, não sei se vocês conhecem, o Siegfried Krakauer, que é um estudioso do cinema alemão, ele faz uma análise de como o cinema expressionista ele já apontou, né, esses elementos aí que estavam se gestando na sociedade alemã, esses elementos autoritários, totalitários, né, já estavam se gestando já no início do século XX. E depois da guerra, né, essas ideias totalitárias elas vão ainda se fortalecer ainda mais, né? Isso vai dar elementos para que o partido nazista tenha uma ascensão e ocupe o poder, né? E no Brasil, gente? Né? Será que nós já tínhamos um pensamento totalitário? Né? Será que a gente pode considerar o contexto do Vargas como um período do totalitarismo? Existem alguns autores que acham que sim, né? O Auxiliaro, ele faz uma análise da emergência do totalitarismo no Brasil. O Auxiliaro é um historiador, ele estuda o governo Vargas, ele vai mostrar que o governo Vargas tinha algumas semelhanças, né? Não era o nazismo aqui, né? Não era o fascismo aqui, né? Mas mais com o fascismo, né? Mas alguns pontos em comum, né? Alguns pontos em comum, porque a gente vai observar que o totalitarismo ele é um pensamento que meio que está presente em vários lugares da Europa e até na Europa Oriental a gente vai encontrar, né? Até nos governos comunistas, né? Um pensamento totalitário, né? Através principalmente do uso da propaganda e também em função desse pensamento ariano, né? Bom, então no Brasil, na década de 30 e 40, nós vamos observar que existiam lideranças e movimentos políticos e sociais que defendiam o antissemitismo, tá? E eles estão principalmente entre os integralistas. São os integralistas os principais defensores desse pensamento antissemitista, né? Então, um dos movimentos de extrema-direita mais significativo do Brasil, dos anos 30, é a Ação Integralista Brasileira, que adotava um discurso antissemita em suas mais variadas graduações, né? E foi o primeiro partido de massas importante, o primeiro partido importante de massa, que teve milhares de adeptos. Inclusive aqui nos Campos Gerais nós temos um grande número de pessoas que era filiada ao partido integralista, né? Ao pensamento integralista. Bom, entre os integralistas, esse antissemitismo era muito forte, e ele era, inclusive, um elemento mobilizador, né? Porque 71% dos integralistas
concordavam com essa ideia de que os judeus conspiravam, né? Que os judeus manipulavam o capitalismo e até o comunismo, né? Eles achavam que os judeus eram também comunistas, né? Faziam essa associação bastante equivocada, mas faziam, né? Então, muitos deles, como os nazistas, né, falavam que os judeus eram os responsáveis pelo comunismo, né? Então, a gente vai ver que no discurso integralista, a gente vai ver muitos elementos que têm semelhanças com o nazismo. Alguns pontos em comum, né? Não é igual, né? Os integralistas não eram nazistas, mas haviam pontos em comum, tá? Tudo certo, gente? Concordam aí com tudo? Tá. Só para eu poder... Bom, então, a gente vai observar, né, que dentro do pensamento integralista, por exemplo, eles defendiam aí o autoritarismo, o anticomunismo, o antissemitismo, né? Mas nós não podemos dizer que o integralismo era a mesma coisa que o nazismo. Não é, né? É um movimento autônomo que surge de circunstâncias históricas, sociais e políticas na sociedade brasileira. Mas haviam pontos em comum que era próprio do contexto desse contexto, né, que é do pensamento autoritário. E a gente vai ver que o racismo, né, a questão racial, era um elemento que estava presente nessas duas frentes aí, entre os nazistas e até entre os integralistas. Bom, então, como os imigrantes judeus vão... Porque, assim, no Brasil da década de 20, 30, 20, 40, os imigrantes já representavam 10% da força de trabalho masculina, né? E havia os brasileiros nativos estavam em processo de decadência, porque eles tinham que disputar o mercado de trabalho com os imigrantes, né? Lembrem, nós já vimos como todo esse processo aí da imigração faz com que os trabalhadores nacionais tenham que disputar esse mercado de trabalho com os imigrantes, né? Então, isso gera problemas, né? Principalmente no mercado de trabalho. E por isso, pelo fato também de algumas regiões, como Rio de Janeiro, São Paulo, que tinham uma população imigrante muito forte, também Porto Alegre, né? E que muitos imigrantes judeus também foram para essas regiões, então nós vamos ter toda uma linguagem eugenista do antissemitismo no Brasil, né? Então a gente vai encontrar entre os principais intelectuais e políticos brasileiros onde eles vão confirmar esses preconceitos, né? Dizendo que os judeus eram os principais exploradores econômicos do mundo e eram também comunistas, né? Coisa que não era verdade, né? Mas havia, então, essa afirmação. Em 1923, a gente vai ter aí os textos do Oliveira Viana. O Oliveira Viana ele foi um advogado, historiador, e defendeu a arianização na nossa composição étnica, né? E ele classificava os judeus como não europeus. E ele sempre utilizava sempre um código semântico para sugerir que os judeus não eram brancos, né? Então, ou seja, os judeus não estavam contribuindo para a arianização do Brasil, né? E levantava hipóteses de que a presença aí
a contribuição na raça brasileira da presença judaica era praticamente zero. Ele achava que os judeus não tinham contribuído na formação da identidade dos judeus, mesmo considerando o fato de a gente ter sido colonizado pelos portugueses e espanhóis, né? Então, havia presença judaica, mas o Oliveira Viana, ele não reconhece essa contribuição, a presença da cultura judaica no Brasil, né? Nós vamos ter também, em 1923, o Fidelis Reis, que é um deputado federal do Partido Republicano Mineiro, e ele vai se preocupar muito com aquele projeto que havia sido feito de colonização nas terras do Rio Grande do Sul pela Jewish Colonization Association, que era esse grupo, né, que havia proposto a colonização dos judeus nas terras do Rio Grande do Sul, e que dizia então que realmente havia um perigo, né, que os judeus estavam querendo se apropriar do Brasil. E temos também, entre os fundadores do Boletim de Eugenia, o Renato Kell, que era um simpatizante do movimento alemão de higiene racial, que se voltava principalmente contra os judeus, né? Então, ele declarava que a Comissão Central Brasileira de Eugenia deveria ser concebida a partir do modelo da sociedade alemã pela higiene e raça. Então, ele era um defensor aí das ideias de raça germânicas, né? E ele declarava os judeus como, né, um grupo que não deveria estar presente na formação da genética aí do Brasil, né? Então, ele se opunha aos judeus, ele se colocava muito contrário aos judeus. Tudo bem? Temos também aqui entre aqueles que faziam os estudos sobre imigração, o caso do Júlio de Revoredo, que era do Departamento do Trabalho de São Paulo, né, que ele foi encarregado de fazer esses estudos sobre a imigração, e no seu manuscrito ele dizia que os judeus deveriam ser proibidos de entrar no Brasil porque não eram abertos à assimilação. De fato, no Brasil daquela época, né, eles faziam algumas restrições a determinados grupos, digamos, grupos de imigrantes, né? Os assírios não eram bem-vindos porque não eram agricultores, né? Havia o preconceito contra os japoneses, né? Tem até um livro do Boris Fausto que ele analisa essa questão do estigma do japonês no Brasil desse período, e havia também esse preconceito aos judeus. Então, aqui, né, o responsável por fazer aí um estudo sobre a migração, ele achava que os judeus deveriam ser proibidos de entrar no Brasil, porque eles não seriam abertos à assimilação, ou seja, não assimilariam a cultura e a religião do Brasil, né? E a elite brasileira começa, então, a se posicionar contra, né, o estabelecimento dos judeus aqui, né? Então, a gente vai encontrar, na década de 30, né, não só aí nos anos 20, mas principalmente na década de 30, posições nativistas e nacionalistas que vão se demonstrar bastante intolerante, né, em relação a essas entradas dos judeus. A gente tem que lembrar que o governo Vargas era, né, em função do contexto, né? A gente não vai aqui acusar o Vargas
de ser um fascista, né? Porque naquele contexto, essas ideias totalitárias, elas vão estar presentes em vários países, e também no Brasil, né? O Vargas, ele vai defender essa sociedade ariana, né? Ele também defende o branqueamento do Brasil. O ideal de homem para o Vargas era o homem loiro, de olhos azuis, né? De pele clara, de pele bem clara. E então ele dizia que esse era o brasileiro deveria ser branco, né? Bom, então a gente vai observar que a elite brasileira vai acabar assimilando essa ideia, né? Principalmente porque, assim, com o aumento do desemprego, com a crise de 29, início dos anos 30, depois, no início da década de 30, os imigrantes eles vão se tornar os bodes expiatórios de toda a crise, né? Porque os trabalhadores nacionais eles não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? Então vai ter essa disputa e isso faz com que as ideias antissemistas elas acabem se multiplicando aqui no Brasil, né? Pelo fato de muitos judeus se concentrarem nas cidades e ameaçarem os grupos de poder, principalmente os burgueses, os comerciantes, né? Havia uma disputa e eles achavam então que os judeus estavam ocupando esses espaços e tomando o lugar, né, dos nacionais. Então, esse antissemitismo ele teve muito presente no discurso de vários deputados federais que participaram da elaboração da Constituição de 34, né? Muitos deles queriam que se criasse uma nova política de imigração a partir de um modelo da Lei das Origens Nacionais dos Estados Unidos, que, através disso, proibissem a entrada dos judeus, né? A gente vai ter aqui um deputado do Ceará, o Antônio Xavier de Oliveira, que dizia que o Brasil não deveria ser a terra prometida de Israel. Então, uma clara, né, uma clara aí crítica e condenação aos judeus. E também um deputado de São Paulo, que acreditava que o sangue judeu podia ser encontrado em todos, né, e que isso devia ser uma preocupação, né, todos deveriam se preocupar com isso. E, então, a gente vai observar que até mesmo na Constituição, né, eles vão incluir um artigo, o artigo 121, que impunha restrição à entrada de imigrantes no país para garantir a integração étnica, ou seja, né, os judeus não deveriam se miscigenar no Brasil, né, com os brasileiros. Então, a gente vai observar também que o discurso antissemita, ele estava lá presente nos movimentos de direita, principalmente entre os católicos, e de extrema direita entre os integralistas. Tá? Entre os católicos, a gente vai observar que havia essa discriminação mesmo aos judeus, né? O próprio Vargas, o próprio governo do Vargas foi um fomentador do preconceito aos judeus no período, né? Principalmente porque eles associavam aí o judaísmo ao comunismo, né? E achavam que os judeus eles eram responsáveis pela grande crise do capitalismo, né? E entre 34 a 37, né, o período em que o Brasil caminha para um autoritarismo, vai ter uma pressão político-repressiva contra os judeus
e comunistas aqui. Né? Então, nós vamos ter a intentona comunista em 1935, e muitos judeus integravam a Aliança Libertadora Nacional, que havia sido fundada em 1934. E esse movimento ele tinha uma tendência socialista, e muitos judeus que participaram desse movimento foram presos e foram perseguidos pelo governo do Vargas, né? Pelo fato deles serem judeus e serem comunistas, né? E o Vargas, então, enviou aí a Olga Benário, que era esposa do Luiz Carlos Prestes, que foi entregue à Gestapo, né? Então, vocês vão ter que assistir o filmezinho da Olga para contar essa história. E a Maria Lúcia Tucci Carneiro, foi professora da Universidade de São Paulo, né? Professora da Universidade de São Paulo. Ela tem um arquivo virtual, Holocausto e Antissemitismo, que ela demonstra que há muitos documentos que provam a posição antissemita no governo brasileiro diante do Holocausto. Porque enquanto muitos países recebiam os judeus, porque na Europa, né, em função da perseguição aos judeus, muitos países abriam as suas portas para que os judeus pudessem fugir da Alemanha. No Brasil, nós vamos observar que o governo Vargas vai fechar a porta, né, à imigração judaica, né, durante o Estado Novo e durante a Segunda Guerra, né? Então, ele vai restringir aí a entrada desses imigrantes aqui e vai, inclusive, entregar a Olga, né, à Alemanha nazista, né? Então, assim, segundo alguns autores, né, muito embora você não tenha tido... Tem um autor que a Natália dos Reis Cruz cita, que é o Citrinovix, que ele diz que as comunidades judaicas, na década de 40, elas vão viver um período um período assim, cultural, econômico, bastante efervescente, né? E muito embora essas comunidades não tenham sido perseguidas, quer dizer, a gente não teve uma perseguição aos judeus proibindo, né? Teve uma perseguição aos imigrantes, principalmente aos alemães, né? Proibindo falar a língua, mas vai ter uma restrição à entrada de imigrantes. Muito embora os imigrantes não tenham sofrido uma perseguição específica, né? Mas alguns constrangimentos eles sofreram, né? Porque naquele contexto você tinha um discurso bastante nacionalista, você está tentando construir a identidade nacional brasileira, e a questão racial e cultural é bastante importante, e a questão do problema judeu se torna, né, um problema porque eles são indesejáveis também aqui, né? Então a gente vai encontrar entre os intelectuais, principalmente dentro do movimento integralista, né, esse antissemitismo, né? Um dos intelectuais integralistas mais antissemita que nós temos é o Gustavo Barroso, né? Temos também aí o Tenório de Albuquerque, Oswaldo Gouveia, que também era integralista, né? Essas lideranças que estavam aí ligadas à Associação Integralista Brasileira, né? Elas, então, viam que os judeus eram um mal, né? E faziam, inclusive,
diziam que havia uma conspiração judaica, né? O Gustavo Barroso ele acaba defendendo essa ideia, que havia, de fato, uma conspiração judaica, os judeus pretendiam dominar, né, o país, né? E o Gustavo, ele vai também, o antissemitismo dele é apresentado muito nessa ideia da teoria das raças, muito semelhante ao nazismo, né? De que os judeus eles já traziam nos genes, né, essa teoria da conspiração, né, esse desejo de dominar. Então, ele se aproxima muito a essas ideias que eram próprias aí do nazismo, né, que eram muito defendidas pelo Hitler e pelos nazistas. Né. E eles defendiam, então, que o Brasil, né, teria que ter uma raça branca superior e que os judeus não tinham quase nada a contribuir, né? Como que o Barroso descreve os judeus? Né? Então, o Barroso ele diz que os judeus eram um povo desenraizado, nômade, insociável, né? Formavam uma nação dentro de outra nação, quer dizer, não se assimilavam. Apesar de eles serem submissos às leis, né? Mas o plano aí judaico seria a preservação dos judeus e a dissolução e enfraquecimento de outros povos, né? E que os judeus teriam criado o capitalismo e o comunismo para que eles dominassem os povos, né? Que eles se utilizavam do liberalismo para destruir o espiritualismo cristão. Então, eles achavam que os judeus ainda destruíam o próprio cristianismo, né? E disseminavam o comunismo. Então, o Barroso é muito próximo aí das ideias nazistas, né? E ele despreza os judeus, né? Ele despreza os judeus. E agora, na Alemanha, né, os alemães achavam que os judeus, não havia nenhuma possibilidade dos judeus participarem de uma comunhão com os arianos, né, porque a questão racial os impedia, né, porque eles achavam que os judeus eram raças inferiores. Já o Barroso, ele acha que há uma possibilidade, né? Que os judeus deveriam abrir mão da sua identidade cultural, da sua identidade religiosa, se converterem ao catolicismo e, assim, se assimilarem, né, ao Brasil. Então, o Barroso não comunga de toda essa ideia, mas de parte dessa ideia, né? Então, esse antissemitismo do Barroso ele foi muito peculiar dentro do integralismo, né? Mas ele acaba defendendo essa ideia de que os judeus, né, eram perigosos, né? Que eles precisavam se assimilar, que eles precisavam abandonar as suas tradições religiosas e culturais para poderem se integrar. Então, gente, esse texto... Depois eu vou colocar eles para vocês na plataforma, né? Eu acho que ele é um texto assim que detalha um pouquinho como é que esse pensamento, né? Como é que esse pensamento antissemita se fez aqui na Era Vargas, né? No texto da Maria Luísa Tucci Carneiro, a gente vai observar que, como é uma resenha, né? Ele está um pouco mais diluído, mas ela vai também apontar aqui o que o pensamento antissemita moderno falava sobre os judeus, né? E como é que esse pensamento acaba chegando no Brasil, né? E ele vai destacar aí a contribuição do Barroso, né? Principalmente
na nação integralista brasileira, como é que esses panfletos e discursos do Barroso acabam demonstrando que havia mesmo, de fato, um discurso antissemita aqui. Então, o que vocês acham? Eu acho que a partir dessas questões, né, eu acho que vocês conseguem realizar a tarefa. Né? Não sei se vocês têm alguma pergunta. A escolha de Sofia. Ai, muito boa contribuição, Fernando. Agora que eu vi que você está aí, que você não é aluno, né, dessa disciplina, né? Mas que bom contar com a tua presença, viu? Grande abraço para você. Muito obrigado pela dica do filme. Eu acho também, eu vou colocar aqui o documentário O Eterno Judeu, que é muito bacana, que vocês... É bacana, eu digo, porque demonstra, né, como os nazistas, né, atuaram, né? Eu vou pôr o nome aqui. E o nome do texto, porque eu não consegui compartilhar, A Imigração Judaica no Brasil e o Antissemitismo. No discurso das elites. Da Natália dos Reis Cruz. Tudo isso que eu falei, eu extraí um pouquinho do texto dela também, né? E de outros textos, mas mais do texto dela. Obrigada, Fernando. Grande abraço para você. Então, gente, mais alguma questão? Ah, que bom que vocês gostaram. Eu fico muito preocupada, né? Porque o ensino à distância acaba nos afastando um pouquinho, né? A gente acaba tendo esse contato muito pela plataforma e a gente não consegue medir, né? Se as questões estão lá, se vocês estão tendo dificuldades, se vocês têm dúvidas, né? Por isso que eu gosto muito da presença de vocês na web, que é um momento que a gente consegue conversar e a gente consegue dialogar sobre todas as dificuldades. Né? Então, eu também agradeço muito a presença de vocês, a presença do Fernando, que está aqui nos espionando, né, Fernando? E contribuindo também, né? Passou um filme bem bacana aí. O Fernando já concluiu, já está em outra graduação, né? Agora já está lá na geografia. Parabéns, Fernando, você vai ser assim um grande profissional, né? Ele realmente gostou de estudar da área de humanas, né? E está agora iniciando uma nova graduação. Então, acho que veja que a educação à distância está produzindo bons frutos, né? Já temos alunos no mestrado, isso é muito bom, né? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu vou disponibilizar os textos e o vídeo. Vocês entrem em contato, né? Porque eu acho assim que não é só fazer atividade na plataforma, né? Tem que realmente tirar as dúvidas, né? Pedir até novos textos. Eu acabei pondo poucos textos, né? Mas eu posso disponibilizar cada temática, a gente disponibiliza uma bibliografia um pouquinho para que vocês tenham contato com outras fontes, né? Porque senão o curso acaba ficando
né, muito restrito, aquele período, como o nosso curso é muito curtinho, né? Então a gente não pode também passar muitos textos, dar muitas atividades, porque os alunos não conseguem cumprir naquele período, né? Mas ao mesmo tempo a gente se preocupa com a qualidade, sim, né? A gente deseja que vocês realmente saiam daqui preparados para enfrentar a sala de aula e enfrentar os alunos, né? Ensinar o conteúdo de história, né? Sejam bons professores. Esse é o nosso grande desejo, né? Então, agradeço a vocês por terem vindo. Eu creio que nós temos mais uma web ainda, não sei se é a semana que vem ou na outra. Eu vou confirmar. A semana que vem eu acho que não, né? Porque é Sexta-feira Santa, né? Aí não programei nada para a semana que vem, acho. Mas eu vou verificar ali qual é a data, né? Da próxima web. E a gente vai entrar já nessa questão mesmo da Era Vargas, né? De como aí o governo Vargas se estruturou, né? Usando a propaganda para construir esse vínculo entre o trabalhador, né? Entre a sociedade e ele, né? E como isso foi usado pelo Estado Novo, né? Temos visto muito falar bem do Vargas, acho que ele fez coisas importantes, né? No Brasil, mas em função do próprio contexto, a gente tem que situar o Vargas nesse contexto aí dos anos 30, 40, né? E como esse discurso antissemita, totalitário, acaba chegando aqui também, né? Que bom que vocês gostaram da aula. Grande abraço para vocês, então. E eu vou encerrar a web, tá bom? Boa noite, gente. E até a próxima.